Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu quero fazer a seguinte indagação para vocês. O que vocês fariam se tivessem em sua conta bancária R$ 129.000 disponíveis para qualquer tipo de investimento ou compra de qualquer bem, imóvel ou imóvel? E aí, o que você faria? Bom, para sanar essa dúvida de vocês e para responder essa pergunta, eu fiz o seguinte vídeo falando sobre fundos imobiliários ou compra de imóveis. Então, vem comigo, está começando mais um Invest Genius. Bom, vamos responder essa pergunta sobre comprar fundos imobiliários ou comprar um bem imóvel, mas primeiro precisamos responder alguns aspectos introdutórios sobre o que é um fundo imobiliário. Tudo bem? Vamos lá. O fundo imobiliário são cotas disponíveis no mercado de ações, certo? Na bolsa de valores, para que o acionista, pessoa física, possa comprar essas cotas e receber rendimentos desses fundos imobiliários, certo? Vamos tomar como exemplo um shopping center. Não existe só shopping center como fundos imobiliários, mas vamos tomar como exemplo inicial aqui o shopping center. Imagine que exista um shopping center na sua cidade e esse shopping center, ele abriu o capital para que acionistas possam comprar cotas desse shopping, certo? Desse fundo imobiliário do shopping. Então, você, cotista, chega na bolsa de valores e começa a comprar diversas cotas desse shopping e com a intenção de receber rendimentos sobre essas cotas. Então, o shopping vai abrir essas cotas para os acionistas e os acionistas, pessoas físicas, vão comprar essas cotas referente aos valores inerentes a cada cota. Supondo que cada cota custe R$ 80, o acionista que queira comprar uma ou 10, ele pagará 80 ou R$ 800 para ser acionista e posteriormente receber cotas desse shopping center. E de onde vem o rendimento? Bom, como o shopping é um conglomerado de empresas que alugam seu espaço para criar ali as suas lojas, essas empresas pagam aluguéis para o shopping center e esse shopping reverte o lucro, ou 95% desse lucro, para os acionistas. O resto serve como taxa de administração, pagar o gestor do fundo e coisas tais. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que isso. Existe um gestor do fundo e esse fundo abre seu capital para que acionistas possam comprar essas cotas e receber rendimentos a partir dessas cotas adquiridas. Bom, então, se no shopping existem essas empresas que abrem as suas lojas dentro do shopping, nada mais justo do que os seus acionistas, que são também pessoas físicas, que compram essas cotas na bolsa de valores, possa usufruir desses rendimentos. Então, um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento, pode-se assim dizer, em que acionistas entram nesse ramo para receber rendimentos acerca do investimento ou dos aluguéis das empresas pertencentes nesse fundo imobiliário. Tudo bem? Então, sabendo o que é o fundo imobiliário e também nós já sabemos o que é um imóvel, agora nós podemos comparar um com o outro. Eu fiz uma planilha para mostrar para vocês o custo e os rendimentos entre ambos. Existe a questão da gente estar somente aqui em aspectos introdutórios sobre fundos imobiliários. Eu não vou aprofundar tanto, mas inicialmente é só essa questão mesmo inicial, totalmente inicial, da gente saber o que é melhor. Comprar um fundo imobiliário com o dinheiro que nós temos disponíveis ou comprar um imóvel. Tudo bem? Então, vamos para a nossa planilha e eu explicarei ponto a ponto a partir dessa planilha. Bom, aqui nós temos duas coisas, o imóvel e o fundo imobiliário. O fundo imobiliário que eu escolhi para mostrar aqui para vocês é o IRDM11, certo? IRDM11, que é o Iridium, ele é um fundo de renda, ele investe em imóveis também. E dentro desses fundos imobiliários existem um conglomerado de imóveis adquiridos pelo esse fundo imobiliário, que também existe um conglomerado de empresas que alugam esses imóveis. E o aluguel desses imóveis gera rendimento tanto para o próprio fundo imobiliário quanto para o próprio acionista que ali comprou essas cotas. Então,
Focando nessa situação de que o IRDM é um fundo imobiliário de renda e existem diversos tipos de fundos imobiliários, existem até fundos de fundos, fundos de shopping centers, fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papel, mas esse vídeo é bastante introdutório, só para apresentar a vocês o que é o fundo imobiliário e prometo que nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando mais no tema. Mas, por enquanto, foquem nisso. Um fundo imobiliário é um conglomerado de imóveis ou um único imóvel, depende do fundo, mas nesse caso o IRDM ele tem um conglomerado de imóveis e nesses imóveis existe um conglomerado de empresas que também alugam esses imóveis pagando os aluguéis e esses aluguéis é revertido em rendimentos para os acionistas. Então vamos lá. Então supondo que nós temos R$ 129 mil na conta e nós estamos em dúvida se nós vamos comprar um imóvel ou se nós vamos comprar um fundo imobiliário, certo? E eu fiz aqui a comparação, 129 mil, 129 mil. Bom, com 129 mil e supondo que o imóvel seja esse valor exato de 129 mil, então você comprou um imóvel por 129 mil. Ou você comprou 1.000 cotas, porque cada cota desse fundo imobiliário custa R$ 127,95. Você comprou 1.000 cotas do fundo imobiliário IRDM. Tudo bem? E aí, qual é a comparação de rendimento entre os dois? Bom, o rendimento de um imóvel, supondo que você alugou o seu imóvel por R$ 700, que é uma média, né? Você pode alugar mais ou alugar menos, mas vamos tomar como uma média real de R$ 700. Você vai receber por mês 0,54% na compra de um imóvel e no rendimento deste. Já um fundo imobiliário, você vai receber R$ 1.150. Por quê? Porque cada cota paga 1,15 do fundo imobiliário IRDM11. Tomei como base uma média, mas às vezes ele paga mais, às vezes paga 1,35, às vezes paga 0,95 centavos, mas por média, a gente vai no site da própria IRDM, eles mostram que a média tem sido 1,15 centavos por cota. Então, se você comprou 1.000 cotas e cada cota paga 1,15, você vai receber todo mês R$ 1.150. Deixa eu botar a fração aqui. E isso concerne em um rendimento líquido todo mês de 0,89%, certo? 0,89%. Então, superado o rendimento, nós vamos falar agora dos impostos. Você paga em torno de 1% na média do imóvel, do valor do imóvel. Então, 129 mil, você vai ver quanto é 1% de 129 mil e você já vai ter que todo ano pagar essa despesa de 1%. Nos fundos imobiliários não há IPTU, então você não paga IPTU no caso dos fundos imobiliários. Já na questão do rendimento, do quanto você paga de imposto sobre o rendimento, aqui nós estamos falando de imposto de renda, nos imóveis residenciais você está isento até R$ 1.903,98 centavos. Você não vai pagar imposto de renda sobre o seu aluguel, tudo bem? Até R$ 1.903,98. Então, no fundos imobiliários também é isento, independente do valor. Você precisa ter no máximo 10% das cotas, certo? Você tem que ter no máximo 10% das cotas do fundo imobiliário para você ser isento desse pagamento dos rendimentos. E para você ter 10% de cotas é muita cota, tem que colocar muito dinheiro. Então pode-se dizer que até então, até esse momento, dia 10 de julho de 2021, os fundos imobiliários, o rendimento do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Está existindo uma discussão no Congresso se vai tributar ou não. Paulo Guedes está querendo tributar os rendimentos dos fundos imobiliários, mas eu acredito que não passe. Que isso não será aprovado. E se for aprovado, vai ser um banho de água fria nos fundos imobiliários, que até então, hoje em dia, tem sido uma das maiores vantagens a questão da isenção de imposto de renda sobre o rendimento das cotas, né? Do rendimento do fundo imobiliário. Então, o que nós temos hoje? Isento, se você possui até 10% das cotas dos fundos imobiliários, e no aluguel do imóvel estamos aqui empatados se o aluguel até então é
R$ 1.913,98. No nosso caso é R$ 700 reais. Então, não existe imposto de renda para nem o imóvel, no nosso caso aqui, nem para o fundo imobiliário. Entretanto, existe o pagamento de IPTU anual para os imóveis, o que não há IPTU nos fundos imobiliários, não há esse pagamento para os fundos imobiliários. Despesas mensais, né? Eu coloquei aqui R$ 100 reais por mês, por custo de manutenção. Às vezes, se um inquilino muda para outro, você precisa trocar um piso, ou precisa fazer uma pintura, precisa fazer algum tipo de manutenção na casa. Então eu coloquei R$ 100 reais, porque no ano dá uns R$ 1.200 reais. O que são manutenções, despesas com manutenções. Já no caso do fundo imobiliário, você não tem despesa nenhuma, porque não é você que gere o fundo imobiliário, é o gestor, e o gestor já é pago para isso. Então não sai nenhum tipo de despesa do seu bolso, certo? Não sai nenhum tipo de despesa do seu bolso. Questão de corretagem, eu coloquei aqui R$ 700 reais, porque na maioria das vezes o corretor fica com o primeiro aluguel. Então, você precisa pagar esses R$ 700 reais para o corretor, o que já diminuiria o seu rendimento líquido no final do ano, porque se nós temos 12 meses no ano e um mês ficou para o corretor, você perdeu R$ 700 reais, então não entra como rendimento líquido. Esse valor de 0,54 fica um pouquinho menor. Mas, salientando, se foi você próprio que fez o aluguel, não participou de corretagem nenhuma, você ficaria com esse valor aqui líquido, certo? Então, nos bens imóveis existe a incidência da corretagem, nos fundos imobiliários não existe corretagem. Você só precisa chegar no book, lá no home broker, e comprar ou vender as cotas de forma simples, fácil, sem precisar da anuência de nenhum corretor ou da possibilidade de um corretor lhe ajudar nisso. Existe isenção de taxas na corretora Rico, a compra e venda de fundos imobiliários é gratuita, na XP eu acredito também seja gratuita, na Clia, na Modal, então não tem taxas de corretagem da compra de fundos imobiliários, certo? Pode ter a questão de emolumentos da própria Bolsa de Valores, mas isso é valores irrisórios. Questão de liquidez. Bom, aqui é bastante interessante a questão da liquidez. Se você quer vender um imóvel hoje, de 129 mil, depende muito da localização, né? Hoje, com o boom dos condomínios, é muito fácil você chegar em um condomínio e vender, né? Mas a questão de facilidade, nós podemos dizer assim que seja 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, essa questão da liquidez depende muito da localização. Se for uma casa em rua, talvez seja mais fácil, mais difícil, não sei. Depende da sua cidade, se a sua cidade é uma cidade segura, se as pessoas da sua cidade estão migrando para condomínios ou não. Então, depende muito da localização. Eu não vou deixar isso como um critério rígido e fixo, porque depende muito da localização. Mas, independente disso, independente de onde seja que esteja constando o imóvel, o fundo imobiliário tem uma vasta vantagem em relação a isso. Por quê? Porque para você vender 1.000 cotas no book, na Bolsa de Valores, é quase que instantâneo. Bom, você pode demorar 2, 3 dias, 4 dias para conseguir vender. Se estamos falando de um fundo imobiliário bastante líquido que tem transações médias de 1.500 cotas, 2.000 cotas. Então, para você conseguir vender 1.000 cotas no book, é muito tranquilo. Então, você terá o seu dinheiro para você fazer o que quiser posteriormente, em questão de 2, 3 dias úteis, certo? Já que a Bolsa de Valores não funciona finais de semana nem feriado. Então, a questão da liquidez para os fundos imobiliários é muito melhor. Você consegue vender rápido, enquanto que num imóvel você precisa contar com diversos corretores para que consiga anunciar o seu imóvel e consiga vender para você. Então, a, a vantagem do fundo imobiliário para com os imóveis é essa, certo? A alta liquidez. Você consegue se desfazer das suas cotas quase que instantaneamente ou no mais tardar 2, 3 dias. Risco de vacância. Bom, o que é a vacância? É quando o seu imóvel que você alugou encontra-se sem inquilino. E aí ele fica 1, 2, 3 meses sem ninguém alugar. Fica lá parado, sem lhe render nada nesses 3 meses. Então fica complicado, porque aquela renda que você tinha todo mês para de acontecer porque não tem ninguém morando, residindo no seu imóvel. Então diz que a vacância no seu imóvel está ativa, não tem ninguém morando lá.
Então, o risco de vacância é muito complicado nesta situação, na questão do imóvel. Se você tem mais de um, dois imóveis, o risco cai um pouco. Por quê? Porque o imóvel vai estar alugado enquanto o outro não estará. Então, você faz uma média e você vai ver qual a sua média de vacância nos seus imóveis. Mas supondo que aqui, o nosso exemplo, nós só temos um único imóvel alugado, então nosso risco de vacância é alto e estando sem ninguém morando, ninguém residindo, nós ficamos pelo período em que está vacante sem essa renda mensal. Já nos fundos imobiliários, eu coloquei aqui maior em monoimóveis. O que é monoimóveis? Existem fundos imobiliários, por exemplo, o FIGS 11, ele só tem um único inquilino. Eu acredito que o inquilino que estava lá era a Caixa Econômica ou era Banco do Brasil. Eu não lembro ao certo, mas era basicamente algo do Estado grande. E aí o que é que aconteceu? O, o contrato acabava em 2019, 2020, acho que foi em 2019. E aí a cotação desse fundo imobiliário caiu bastante. Por quê? Porque o imóvel ia ficar vacante, não ia ter ninguém lá para pagar os aluguéis, não ia ter muito rendimento para os acionistas, e aí as ações caíram muito. Mas isso é em questão de monoimóveis. Eu já deixo claro para vocês. Quando vocês forem comprar fundos imobiliários, deem prioridade para fundos imobiliários que tenham multi-imóveis, que tenham vários imóveis, certo? Que eles investam em vários imóveis. Por quê? Porque o risco de vacância, nesse sentido, fica um pouquinho menor. Na verdade, fica muito menor. O risco de ficar todos os imóveis vacantes é muito pequeno. Então, deem prioridade a fundos imobiliários que tenham muito imóveis, como o próprio IRDM 11, que tem vários imóveis, um conglomerado de imóveis, e o nível de vacância está muito baixo, ou seja, tem muitos imóveis, certamente existem alguns desses imóveis que não tem ninguém alugado no momento, mas existe a maioria, em sua maioria, existem imóveis que estão totalmente alugados e pagando muito bem. Então, o risco de vacância no IRDM, eu vou tirar aqui maior em monoimóveis, só para que eu já expliquei para vocês o que é monoimóveis, então é muito pequeno, é muito pequeno, certo? Bom, e quais são as desvantagens do imóvel e do fundo imobiliário? Bom, a desvantagem do imóvel é, como eu já falei, a própria vacância e a inadimplência. Infelizmente, a gente tem que contar com isso, e principalmente nessa época da pandemia do coronavírus, muita gente ficou contestando ou falando: não, o valor do meu aluguel está muito alto, nós precisamos reduzir, não estou com condições de pagar. E aí acabou naquela situação de várias pessoas brigando na justiça para pedir a revisão dos contratos, para os valores caírem, diminuírem, ou pessoas que ficaram 3, 4, 5 meses sem pagar aluguel. Então, essa questão da inadimplência é muito grande em imóveis. Apesar de você ter um inquilino, o inquilino pode ser o melhor que seja, se ele a conta dele piorar, o rendimento dele cair, ele vai precisar ficar com dificuldade de pagar o aluguel ou vai lhe pedir para fazer algum tipo de desconto ou abatimento na questão do aluguel. Já nos fundos imobiliários não acontece isso. Se um imóvel desse fundo imobiliário IRDM deixar de ser alugado, a cota cai, realmente, mas não cai tão drasticamente quanto 100% do que acontece no imóvel. Por exemplo, se você recebe R$ 700 por mês e o inquilino não lhe paga, você perdeu 100% do seu rendimento. Já no fundo imobiliário, no IRDM 11, que são contratos longos, que fique bem claro, são contratos longos de 5, 10, 15, 20 anos, já que estamos falando de empresas. Se uma empresa deixa de pagar o imóvel, deixa de pagar o aluguel, o fundo imobiliário entra com uma ação contra essa empresa, consegue esse dinheiro posteriormente, ou se essa empresa sai do imóvel, entrega o imóvel quando acaba o contrato, a cota pode até cair um pouco, né? Então, se ela paga 1,15, ela pode cair para 0,90, 0,85, mas você não perde 100% do rendimento, como acontece no imóvel. Então, essa desvantagem em relação à inadimplência ou à vacância no fundo imobiliário não existe. Entretanto, existe uma desvantagem no fundo imobiliário que é a desvalorização da cota.
Então, se uma cota do IRDM custa R$ 127,95 e nós estamos falando de bolsa de valores, renda variável, nós podemos também concluir que o IRDM pode cair a sua cota, certo? Ela está custando 127,95, pode cair para R$ 100, R$ 95, e aí reduz o seu valor médio. Mas nesse ponto, antes de mostrar para vocês a evolução do IRDM, eu preciso bater um papo sério com vocês, principalmente sobre renda variável. Deixa eu focar a tela em mim aqui. Me diga uma coisa, você que tem um imóvel, você fica todo dia ligando para o seu corretor? Dia perguntando quanto custa o imóvel? Eu vou dar um exemplo aqui. Não seja esse tipo de pessoa. Existem pessoas que fazem o seguinte: o rapaz chega e liga para o corretor. Alô, tudo bem? Eu queria saber quanto é que está custando o meu imóvel hoje. 130 mil? Ah, ótimo. Tá certo, obrigado. No dia seguinte, ele liga de novo. Alô, oi, senhor corretor, tudo bom? Eu queria saber quanto é que está custando o meu imóvel hoje. O quê? 100 mil? Ontem estava custando 30 mil, hoje está custando 100 mil? O que é isso? Não, eu não me importo. Não, pode vender. Venda meu imóvel. Pode vender, eu não quero mais. Não quero mais o meu imóvel. Pode. Eu não me importo se tem um inquilino que está pagando R$ 700 todo mês, certo? Eu não me importo. Vende, vende, pode vender. Pode vender pelos 100 mil aí. E se puder, vende também o inquilino para cobrir esse prejuízo. Tá errado. Eu não quero mais esse imóvel. Não, não quero. Pode vender. Obrigado. Você acha que existem pessoas assim, que fica todo dia ligando para o corretor e se cair o imóvel que custava 130 mil, cair para 100 mil, ele vai vender assim, da noite para o dia? Ou vai querer vender só porque caiu esse valor, de 130 mil para 100 mil, e um valor que está lhe pagando uma renda mensal todo mês? Bom, a mesma coisa é com as rendas variáveis e com os fundos imobiliários. Se o fundo imobiliário cai a sua cota, você não vai pensar em vender só porque ele está caindo de valor, diferente de ações, certo? Você vai precisar entender o que é que está acontecendo naquele fundo imobiliário. Bom, o que foi que aconteceu? A vacância aumentou? Existe algum tipo de ação judicial contra ela? Algum tipo de imóvel que era para ter sido entregue em 2, 3 anos não foi entregue e por isso os acionistas começam a reduzir os seus investimentos e a cota começa a cair? Ou esse fundo de investimento, esse fundo imobiliário começou a ficar ruim? Bom, se o fundo imobiliário começou a ficar ruim, aí sim você deve pensar em vender, em sair. Mas, se o fundo imobiliário que custava R$ 127 por cota, caiu para R$ 100 por cota, mas ele continua te pagando 1,15 todo mês, então esse fundo imobiliário não ficou ruim, certo? Apesar da cota ter caído, esse fundo imobiliário não ficou ruim. Por quê? Porque você continua fazendo 0,89% ao mês. 0,89% ao mês. E esse dividend yield, o que é o dividend yield? É a soma dos 12 meses dividido por 12, e aí você tem uma rentabilidade mensal. Então, se o dividend yield do IRDM é 0,89%, se a cota cai, ela sobe esse dividend yield, mas você tem a noção de que o seu valor de 129 mil caiu. Só que, se você pensar bem, tudo a longo prazo valoriza. Tudo a longo prazo valoriza. E no início desse fundo imobiliário, o IRDM custava R$ 44. Lá em 2019, custava R$ 44. Hoje está custando 127. Já chegou a custar R$ 140. Então, fica nessa renda variável de sobe e desce. Mas uma coisa que eu preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês. Não é porque, não é porque o fundo imobiliário está caindo, está reduzindo a sua cota que você já vai pensar em vender e em sair drasticamente de uma hora para outra. Não. Se você é acionista desse fundo imobiliário, vá no site do fundo, entenda por que está acontecendo isso, se o nível de vacância aumentou, se está havendo algum tipo de inadimplência, se teve algum tipo de imóvel que destruiu, se perdeu. Só não venda baseado no preço da cota. Só não venda baseado no preço da cota e nem tampouco também compre qualquer tipo de fundo imobiliário baseado no preço da cota, certo? Então, voltamos para a planilha. Espero que tenha ficado bem claro isso, essa questão de se desfazer de patrimônio dessa forma, certo? Vamos voltar para a planilha. Bom,
E aí, falei das desvantagens, agora falar da vantagem. Olha, eu não consegui colocar nada aqui em vantagem dos imóveis, porque, a não ser que seja o seu primeiro imóvel, eu não entendo porque as pessoas continuam querendo investir em imóveis. Eu sei que imóvel valoriza bastante, muito, a depender do local também é muito bom a valorização, comprar terreno é bom a valorização, mas existem investimentos que são menos conservadores do que imóveis e dão maiores rendimentos a longo prazo, o que são o caso dos fundos imobiliários, como eu estou trazendo para vocês aqui. Bom, a maior vantagem do fundo imobiliário comparado ao imóvel é a maior liquidez, né? Você consegue se desfazer de um fundo imobiliário o mais rápido possível, quase que instantaneamente, ou até 2, 3 dias. Então, eu não estou dizendo que é melhor você comprar fundo imobiliário do que imóvel, mas no meu caso, eu preferiria, com esse dinheiro disponível de 129 mil, alocar em fundos imobiliários, certo? Outra questão, outra vantagem é a isenção dos rendimentos, né, de imposto de renda sobre os rendimentos, já que nos imóveis você tem isenção somente até R$ 1.903,98. A partir disso você começa a pagar. Então, no nosso caso aqui, está empatado. Mas, no frigir dos ovos, a maior vantagem aqui dos fundos imobiliários é essa questão da liquidez. Fora outras questões que eu vou trazer para vocês aqui sobre subscrição de fundos imobiliários, que é muito bom, oferta de cotas. Então, isso é um pouquinho mais avançado. Mas só para definir para vocês a diferença entre fundo imobiliário e imóvel. E totalmente aspecto introdutório, certo? A questão da valorização é bastante interessante também. Eu sei que todo imóvel valoriza e valoriza muito, a depender do local, mas estima-se que a média dos imóveis valorizar 9,4% ao ano entre 2009 a 2019. Bom, já o fundo imobiliário IRDM, eu estou trazendo aqui o IRDM, ele valorizou 62% ao ano desde 2019. Ele iniciou custando 44,69 por cota e hoje ele está custando 127,95 centavos por cota. Então, supondo que a gente tivesse colocado esses 129 mil lá no início, que é algo bastante irreal, eu não gosto desse tipo de comparação. Ah, eu comprei Bitcoin a R$ 100. Ou então, se eu tivesse comprado Bitcoin a R$ 200. Se eu tivesse comprado Magalu. É, é baboseira, gente, é baboseira. Você não ficaria com esse dinheiro de R$ 200 do Bitcoin até 300 mil reais. Não existe isso. A maioria das pessoas que eu vi que comprou a R$ 800 se desfez lá quando estava batendo 70 mil, 50 mil. Depois voltou a comprar, então fica nesse jogo de compra e vende. Mas supondo que você seja uma pessoa boa para buy and hold e você comprou esse fundo aqui imobiliário a 44,69 com os mesmos 129 mil, deixa eu fazer uma conta aqui, abrir a calculadora. Então, supondo que você comprou esses mesmos 129 mil vezes 44,69, você tinha comprado 5.765 cotas. 5.765 cotas vezes o valor de hoje, 127,95, você estaria com 737 mil reais de valorização do fundo imobiliário. 737,663 de valorização neste fundo imobiliário. No imóvel, botando mesmo 2019, você podia estar hoje com 300 mil. Se for um imóvel legal, em uma residência legal ou em um condomínio legal. Então, o que é que vocês acham? O que é melhor comprar? Um fundo imobiliário ou um imóvel? Bom, isso eu deixo a cargo de vocês, certo? Passei todas as noções introdutórias do que é um fundo imobiliário. Os próximos vídeos eu vou aprofundar bastante na questão do fundo imobiliário, como comprar um fundo imobiliário, como escolher um fundo imobiliário, o que são subscrições e por aí vai. Vocês vão gostar bastante disso. É altamente conservador, porque apesar do fundo imobiliário ser uma renda variável, ela não varia tanto quanto as ações, certo? A variação média de um fundo imobiliário chega a ser 2, 3% ao dia, enquanto tem ações aí que passam dos 9%, 10%. Então, é uma renda variável, mas um pouquinho mais conservadora, certo? Existem formas de você também fazer renda com ações, na questão dos dividendos, mas, todavia, tem essa questão da volatilidade maior das ações. É só mais um tópico para o investidor aprender. É sempre bom aprender tudo, certo? Mas independente disso,
de fundo imobiliário ou imóvel, não deixe o dinheiro parado na poupança, já que o rendimento mensal da poupança hoje é 0,24%. Então, eu posso dizer que não acompanha nem a inflação e dinheiro parado em poupança é dinheiro perdido, é perder dinheiro, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo feito com muito carinho para vocês. Vou me aprofundar bastante depois, então nós já temos 3 caminhos a seguir. O primeiro é que eu falo sobre as ações, que já criei 4 vídeos sobre isso. O que eu falo sobre Bitcoin, que já existem 2 vídeos sobre Bitcoin. E agora esse de fundos imobiliários, que é o primeiro vídeo. Eu vou falar também sobre REITs, que são é tipo um fundo imobiliário no Brasil, só que é nos Estados Unidos e lá é um conglomerado de empresas, né? Empresas que juntos trazem rendimentos em dólar para o investidor. Vou falar sobre ações americanas também e muitas coisas mais e outros setups de estratégia para você comprar e vender ações. Espero que tenha gostado. Dá um like aí se você gostou. Se inscreve também no meu canal. Não deixa de se inscrever, me ajuda bastante. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus.